Bom, vamos ao segundo tópico dessa aula. Então, falando ainda, continuando a falar sobre David McClelland, nós agora vamos ver as características do comportamento empreendedor. É uma visão diferente, falando mais ou menos sobre o mesmo assunto, na mesma pesquisa que ele desenvolveu naquela época. Basicamente, o que McClelland fez? Ele estava interessado em saber das pessoas que têm atitudes empreendedoras, quais são as questões comuns que essas pessoas têm. Como é que ele pode enxergar alguma pessoa, conseguir enxergar que aquela pessoa pode ter potencial para ter uma atitude empreendedora. Ele reuniu, fez uma pesquisa também nos Estados Unidos, ele reuniu várias pessoas, algumas que tinham comportamentos empreendedores, outras que não tinham, e começou a fazer uma série de entrevistas com todas elas. Depois ele pegou esses dados, ele reuniu tudo e aí ele conseguiu, através de fórmulas matemáticas, ele chegou à conclusão que são essas 10 características que estão aqui. Elas são as características que predominam em pessoas que têm comportamento empreendedor. E aí vamos ver um pouquinho de cada uma dessas aqui. Para que é útil essas 10 características? Se a gente começa a olhar lá na nossa primeira aula, lembra que a gente falou em relação a sonhos, em que a gente tem que seguir e realizar nossos sonhos? E aí esses sonhos passam por um planejamento e para depois a gente realizar uma estratégia para a gente alcançar eles, principalmente na questão profissional. Essas 10 características seriam como se fosse um manualzinho para a gente conseguir fazer isso. Vamos dar uma olhada em todas elas aqui para vocês perceberem que as pessoas que seguem isso, as pessoas que se disciplinam nessas características, com certeza elas vão ter um êxito muito mais rápido, muito mais fácil em relação a buscar, perseguir e a conquistar esses sonhos. A primeira, deixa eu dar uma clicada aqui, elas são características do conjunto da realização. Repara que elas têm uma ligação forte com a distribuição que ele pôs lá na motivação, né? Então, busca de oportunidades, iniciativa. Busca de oportunidades é aquela pessoa que ela não fica acomodada onde ela está. Se ela tem um sonho, se ela tem um planejamento, ela vai atrás de oportunidades. Ela fica antenada no que está acontecendo em sua volta, no que está acontecendo na sociedade, no que está acontecendo na economia e conseguindo perceber oportunidades. E aí tendo a iniciativa, inclusive, de conseguir ir atrás e de conseguir visualizar essas oportunidades. A persistência. A persistência é quando a gente sempre que está fazendo alguma coisa, a questão do erro sempre ele está presente. Sempre vai dar alguma coisa errada, sendo porque nós erramos que nós estamos aprendendo, ou porque deu errado por alguma outra situação de fora. A persistência é essa, é não desistir. É entender que quando alguma coisa dá errado, faz parte do processo não desistir e continuar seguindo. Comprometimento é aquele que você tem que ficar dedicado. Então, se você tem um sonho, se você está agindo num planejamento, o comprometimento é essencial. Não dá para a gente realizar uma situação falando, bom, mas eu vou começar, velha história, né? Vou começar o regime na segunda-feira, eu vou começar a estudar na segunda-feira, eu vou primeiro fazer isso aqui, depois eu começo porque eu tenho tempo para fazer isso. Eu fiz já e aí vou dar um tempo, não adianta. O comprometimento é dedicação, exigência de qualidade e eficiência. Essa exigência de qualidade nem tão é com os outros, mas a exigência da qualidade conosco mesmo. Quando nós estamos realizando uma tarefa, o quanto a gente tem a nossa cobrança de exigência da realização do que nós estamos fazendo. E se a gente perceber que isso ficou de alguma forma com uma qualidade desejável, a gente apaga tudo e começa a fazer de novo. E aí a gente buscando essa qualidade, a gente também consegue essa eficiência de que o que a gente faz com qualidade, a gente faz uma vez só e a coisa funciona. E correr risco calculado, como a gente falou inclusive na aula passada, aquela última do nosso encontro presencial, não adianta, não existe a gente conseguir fazer alguma coisa sem ter risco. Não tem como a gente partir para começar alguma coisa com a certeza. Isso vai dar certo. Ele vai dar certo se a gente conseguir se adaptar às questões que tem o mundo em cima dessa ação que nós queremos. Então, sempre vão existir riscos. Como administrar esses riscos, como conseguir contornar, minimizar esses riscos, é essa característica do correr riscos calculados. Depois, nós vamos nas características do conjunto do planejamento, que fica um pouco diferente aí das motivações. Estabelecimento de metas. Metas são importantes para a gente estabelecer, para conseguir, inclusive, cumprir com as outras questões.
eu tenho que focar num planejamento, esse planejamento tem que ter metas e, principalmente, eu tenho que cumprir essas metas. Busca de informações. Nós não nascemos sabendo tudo, nós temos que buscar sempre informações, seja numa formação universitária, seja, enfim, qualquer outra situação, seja numa dúvida que nós temos, informações é o que nós mais temos que buscar. As informações, elas ajudam muito quando nós temos a gama de informações, conseguindo interpretar essas informações, inclusive minimizar a questão dos riscos que nós vimos ali atrás. Planejamento e monitoramento sistemático. Nós temos que planejar e nós temos que monitorar. Não adianta só eu planejar que eu vou ler 3 livros nesse fim de semana. Se eu não conseguir chegar no sábado, depois do almoço, falando, bom, eu já consegui ler metade do primeiro livro, nós vamos chegar no domingo à noite e a gente não leu nenhum. Então, o planejamento, ou seja, fazer esse cronograma de como eu vou construir e monitorar se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo esse cronograma. E o último conjunto, fechando as duas últimas características, persuasão e rede de contatos. Qual é o nível de persuasão que vocês têm? O quanto vocês conseguem convencer uma pessoa, um grupo de pessoas, que a ideia que vocês têm é boa? Quanto vocês conseguem convencer um grupo de pessoas que é legal fazer tal atividade, que essa vai fazer todo mundo crescer juntos? E, obviamente, a rede de contatos, que é a gente ter conhecimento. A rede de contatos, ela não pode ser confundida com amizades. A rede de contatos é você conseguir ter várias pessoas que possam te ajudar, inclusive, a entender o que está acontecendo em volta. Vai te ajudar a você conseguir buscar, inclusive, aquelas informações, porque se você tem uma rede de contatos em relação a várias situações, vocês conseguem saber, bom, eu sei que preciso dessa informação e eu sei que aquela pessoa tem essa informação e essa pessoa me conhece, eu tenho acesso a ela. E a última, principalmente, independência e autoconfiança. A autoconfiança é algo que a gente adquire, é um comportamento que nós temos que aprender a ter, é confiar em nós mesmos, é ter a certeza de que se a gente acredita, se a gente tem a capacidade, se a gente se dedica, a gente consegue fazer o que a gente quer. E aí a independência é de que tudo isso aí não adianta você achar que vai ter uma pessoa que vai estar te empurrando a ter essas características. Você tem que ter, você tem que buscar isso de uma forma sozinha, que aí você vai conseguir atingir, você vai conseguir realizar os seus sonhos, atingir as suas metas. Bom, essas são as características do comportamento empreendedor, que é esse segundo tópico. Também tem 2 textos, um texto mais leve, depois um texto que é um artigo científico, assim como o primeiro tópico. E depois disso nós temos um fórum. É um fórum que eu gostaria que todos participassem. Esse fórum já tem uma pergunta que eu coloquei lá. É uma pergunta instigadora, que é basicamente dessas 10 características, McClelland disse que tem 4 que elas são as essenciais. Ou seja, eu posso ter 8 dessas características e não 10, mas se eu não tiver uma dessas 4 características, não adianta nada. Nada vai resolver, porque existem essas 4 que elas são, que dão start para a coisa, que elas têm que fazer a coisa iniciar. E aí eu pergunto para vocês, quais são as 4 lá no fórum? Gostaria que todos participassem, todo mundo colocasse a sua opinião para a gente descobrir junto quais são essas 4 características. Então é isso. Essa é a segunda etapa dessa nossa aula. Cumprindo com o fórum, fazendo todas as atividades da primeira etapa e agora finalizando com o fórum, a gente tem a certeza de ter finalizado essa aula nossa. Muito obrigado.